Fala galera, beleza? Bom dia, estamos aí para mais um devocional e hoje é o dia 19, e vamos aqui aprender um pouco mais. Deixa eu pegar o material aqui. O dia 19 diz assim, o tema do dia 19 é: o deserto é necessário e passageiro. E aqui diz assim, baseado em Marcos 6,32, que diz assim: então saíram de um barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Então saíram num barco, Jesus e os discípulos, a fim de ficarem sós. Por quê? Aqui eles estavam passando de cidade em cidade, e a multidão começou a reconhecer Jesus em todos os lugares, a ponto de que ele não conseguia ter um momento a sós com os discípulos, e que eles pegaram o barco e deram uma afastada para ter um momento só com eles, para descansar, para poder comer. E aí o versículo mais à frente, o 34, diz assim, quando Jesus saiu do barco, viu grande a multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. E aqui o nosso devocional de hoje é: o deserto é necessário. O tema já explica para nós, que o deserto é necessário. Para quê? Para que gere um aprendizado na nossa vida, para que gere uma lição, e por isso que a gente passa por dificuldades, por isso que a gente anda no deserto, e às vezes a gente tem a impressão de estar sozinho no deserto, de estar literalmente num lugar deserto e no deserto, entendeu? Deserto sem ninguém e no deserto pela dificuldade. E aqui diz assim, às vezes achamos que foi o diabo que nos levou para o deserto. Às vezes a gente tem essa sensação de que é o diabo que está pregando essas coisas na nossa vida, colocando a gente nessas dificuldades. Mas o Senhor permite que passamos pelo deserto para aprendermos boas lições, para aprendermos e valorizarmos certas coisas na vida. Mas a verdade é a seguinte: o comando, ele pertence a Deus. É Deus que comanda todas as coisas. Se vocês lembram-me aqui da história de Jó, que foi o Senhor que permitiu que tudo aquilo acontecesse a ele. Porém, o Senhor falou assim: meu servo Jó é um servo fiel, é um homem bom. E o diabo falou assim: coloca dificuldade na vida dele, para ver se ele continua te servindo. E aí o Senhor permitiu que acontecesse todas aquelas coisas com Jó. E ele continuou firme e fiel até o final. E a recompensa foi muito maior do que ele já tinha. É um aprendizado para a vida dele. E outra coisa, o aprendizado serve para a nossa vida quando a gente está no deserto e para a vida dos outros. Jó passou por um deserto e foi tão... Essa história foi de uma grande fidelidade, tão grande, que isso serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Então, a sua provação vai servir para abençoar a vida de outros. Com o seu aprendizado, abençoa a vida de outros. Deus não deseja o nosso mal, mas devemos reconhecer que existe um propósito dos céus até quando passamos pelo deserto. O Senhor não deseja o nosso mal, mas existe um propósito quando a gente passa pelo deserto. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Tudo pode acontecer. O Senhor comanda todas as coisas. E tenha certeza que Ele comanda a sua vida. E Ele deseja o bem para você. E o que você passar é para desenvolvimento. O deserto é um lugar de expectativas. O deserto é um lugar de expectativas. Dúvidas. Por que eu estou aqui? O que será que vai acontecer depois que eu sair daqui? Quando eu estava na dificuldade, não tenho, eu ficava pensando que eu estava na expectativa, quem ia ser o Rafael depois de todos aqueles 22 dias internado? Por que eu estava ali? E quem eu ia me tornar depois que eu passasse por aquilo? É um lugar de expectativa, de tentar entender o porquê as coisas acontecem. Mas Deus tem o controle de tudo. Saiba que os maiores milagres acontecem no deserto, assim como na história de Jesus. Os maiores milagres que podem acontecer na sua vida vão ser no deserto, vão ser na dificuldade, vão ser no momento que nós
mais clamarmos o Senhor na dificuldade, Ele vai mostrar o quanto Ele é poderoso, e o quanto Ele é fiel e o quanto Ele nos ama. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Aqui tem uns exemplos. O maná desceu do céu, a água foi tirada da rocha, os ossos secos ganharam vida, Jesus venceu o diabo, João Batista ganhou multidões e mais uma multiplicação extraordinária aconteceu. Os discípulos saíram no barco e viram aquela multidão. Jesus viu aquela multidão, voltou e viu que era muita gente, estava ficando tarde, mas o povo queria ficar vendo Jesus. E aí os discípulos falaram assim: manda esse povo embora para dar tempo da gente ir na rua comprar alguma coisa para comer. E aí Jesus falou assim: dê vocês comidas ao povo. E eles falaram: Jesus, a quantidade é pouca para tanta gente que tem. Jesus falou: me dá aqui esses pães, ver quantos pães tem, quantos peixes tem. Começou a repartir e aí alimentaram milhares de pessoas. Então, milagre no deserto, né? E imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida e na minha, né? Primeiro entenda, você não é o único que está no deserto. Não é só você que está sofrendo. Não precisa se vitimizar dizendo que é só você que sofre, dizendo que as coisas é só difícil para você, a vida só é difícil para mim. Não. O Senhor tem uma porção para cada um. Para cada um, uma porção de deserto para cada um. Você vai passar pelas dificuldades que tem que passar, independente de que tipo de pessoa você é em Deus e no reino. E se você não é, para que você seja, né? O deserto é para que a gente venha, para que Ele nos modifique, para que Ele nos torne um ser humano diferente. Lá você vai entender lições preciosas para a sua vida, lições preciosas que você vai levar por toda a sua vida e vai espalhar essas lições por toda a sua vida, por onde você passar. O Senhor quer nos ensinar sobre dependência, sobre espera, sobre humildade, valorização, confiança. O mesmo Deus que nos leva para lá é o que nos tira. Quando Ele entende que já está tranquilo, Ele entende que está bom, Ele tira você de lá, na maior tranquilidade, em qualquer hora. O sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma de como reagimos a ela, ou como se afastamos de Deus em raiva e amargura, ou se aproximamos dele. O sofrimento faz parte da condição humana, todo mundo vai ter. A chave é a forma que eu e você reagimos de acordo com a dificuldade que Deus coloca em nossa vida. Se a gente reage com fé e esperança, pois a gente fica emburrado com raiva, se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da comunhão com os irmãos. Começa a achar defeito em tudo, defeito em todo mundo, que ninguém te entende, que as pessoas só te julgam. As coisas não são assim. O sofrimento faz parte da condição humana e o Senhor espera de nós a forma com que nós vamos reagir a tudo isso. Se nós vamos agradecer a Deus pela dificuldade, por estar passando um tempo precioso de aprendizado, ou se nós vamos ficar com raiva e espernear igual criança e assim deixar tudo. Aqui tem uma oração que diz assim: Espírito Santo, ajuda-me a lembrar de que a sabedoria pertence a Ti, Senhor, e o Senhor nunca deseja o meu mal. Tudo que eu enfrentar me aperfeiçoará. Quero ser o que queres que eu seja. Eu oro em nome de Jesus. Seja o que o Senhor quer de você. Busque entender o que o Senhor tem e o que o Senhor quer para a sua vida. E no dia que você descobrir a pessoa que o Senhor quer que você seja, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Esse foi o nosso devocional de hoje. Hoje é o dia 19 e eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez, compartilha com alguém, comenta aí o que você tem achado. Comenta aí qual é a chave que você pegou no deserto. Tamo junto, Deus abençoe e é nóis.